Bem-vindo ao canal Audiobook Trader. Aprenda a investir para atingir resultados consistentes de forma segura e simples com os livros mais lidos pelo mercado financeiro. Nosso intuito é compartilhar a educação financeira e proporcionar grandes obras em forma de áudio, de modo que otimize seu dia. Para aprender mais, clique no link da descrição. Esta atitude valoriza o trabalho do canal e também incentiva a fazer novos audiobooks. Deixe seu comentário, adoraríamos ouvir quais livros você gostaria de ter aqui no canal. Vamos ao livro. O jeito Peter Lynch de investir. Introdução. As vantagens do investidor amador. Este é o ponto em que o autor, um investidor profissional, promete ao leitor que, ao longo das próximas páginas, compartilhará os segredos de seu sucesso. Mas a regra número 1 do meu livro é a seguinte: pare de ouvir os profissionais. 20 anos nesse negócio me convenceram de que qualquer pessoa normal, utilizando os convencionais 3% do cérebro, pode escolher suas ações tão bem quanto, se não melhor, um especialista de Wall Street. Eu sei que nenhum cirurgião plástico aconselharia fazer o seu próprio facelift, nenhum encanador lhe sugeriria que instalasse seu reservatório de água quente, nenhuma cabeleireira lhe recomendaria que cortasse sua própria franja. Mas isso não é cirurgia, serviço de encanamento ou corte de cabelo. Trata-se de investimentos, em que o investimento especializado não é tão inteligente quanto se pensa, e o investidor amador não é tão tolo quanto se acredita. O dinheiro dos inexperientes apenas se torna tolo quando ouve os especialistas. Na verdade, o investidor amador tem inúmeras vantagens que, se exploradas, podem resultar em um desempenho melhor que o dos profissionais, bem como do mercado em geral. Além disso, quando você escolhe suas próprias ações, você deve superar os profissionais. Se não for assim, para que se incomodar? Eu não vou me entusiasmar e aconselhá-lo a vender suas cotas de fundos de investimentos. Se isso começasse a ocorrer em qualquer escala significativa, eu iria à falência. Além disso, não há nada errado com os fundos de investimentos, especialmente com aqueles que são lucrativos para o investidor. A honestidade, e não a falta de modéstia, me obriga a ressalvar que milhões de investidores amadores foram bem recompensados por investir no Fidelity Magellan, razão pela qual eu inicialmente fui convidado para escrever este livro. O fundo é uma invenção maravilhosa para as pessoas que não têm tempo ou inclinação para testar sua inteligência com o mercado de ações, bem como para as pessoas com pequenas quantidades de dinheiro para investir e que buscam diversificação. É apenas quando você decide investir por conta própria que deverá tentar sozinho. Isso significa deixar de lado as boas dicas, as recomendações das corretoras de valores e as últimas sugestões imperdíveis de seu jornal favorito em favor de suas próprias pesquisas. Isso significa ignorar as ações que você ouviu dizer que Peter Lynch ou alguma autoridade similar está comprando. Há pelo menos 3 boas razões para ignorar o que Peter Lynch compra. 1. Ele pode estar errado. Uma longa lista de ações perdedoras de meu próprio portfólio constantemente me lembra de que os chamados investimentos especializados são excessivamente amadores em mais de 40% do tempo. 2. Mesmo se ele estiver correto, ainda assim, você nunca saberá quando mudou de ideia sobre uma ação e decidiu vendê-la. E 3. Você possui melhores fontes, e elas estão bem ao seu redor. O que as torna melhores é a oportunidade que você tem de monitorá-las, do mesmo modo como acompanho as minhas. Caso se mantenha medianamente alerta, você poderá escolher as ações com desempenho espetacular diretamente de seu local de trabalho ou do shopping center de sua vizinhança, isso muito antes de Wall Street descobri-las. É impossível ser um consumidor norte-americano portador de um cartão de crédito sem ter feito antes diversas análises importantes sobre dezenas de empresas, e se você trabalha no setor, ainda melhor. Esse é o local onde você encontrará as Tembagers. Eu testemunhei isso ocorrer diversas vezes do alto da minha posição na Fidelity. Essas Tembagers maravilhosas. No jargão de Wall Street, Tembagger é uma ação com a qual você ganhou 10 vezes o seu investimento inicial. Eu acredito que esse termo altamente técnico tenha sido importado do baseball, em que apenas se chega até a full bagger, quadruplicador, ou o home run. Em minha atividade, uma full bagger é bom,
mas uma Tembagger é o equivalente financeiro a 2 home run e a tomada de 2 bases. Se você já teve uma Tembagger no mercado de ações, sabe o quão atraente pode ser. Eu desenvolvi uma paixão por ganhar 10 vezes o valor dos meus investimentos logo no começo de minha carreira. A primeira ação que comprei, Flying Tiger Airlines, mostrou-se ser uma multibagger, grande multiplicadora, que me permitiu chegar à faculdade. Na última década, as ocasionais 5 Baggers e 10 Baggers, bem como a raríssima 20 Bagger, auxiliaram meu fundo a superar a concorrência, e eu tenho 1.400 ações. O efeito é mais impressionante nos mercados de ações mais fracos. Sim, há 10 Baggers em mercados fracos. Regressemos a 1980, 2 anos antes do alvorecer do grande mercado de alta. Suponhamos que, em 22 de dezembro de 1980, você tenha investido $10.000 em ações das 10 primeiras empresas relacionadas no quadro que aparece a seguir. Essa é a estratégia A. A estratégia B é a mesma, exceto pelo fato de que você acrescentou uma 11ª ação, Stop Shop, a qual se revelou ser uma Tembagger. O resultado da estratégia é o de que os $10.000 investidos teriam aumentado para $13.040, a uma taxa medíocre de 30,4% de retorno sobre capital, após aproximadamente 3 anos. O índice S&P 500 ofereceu um retorno de 40,6% nesse mesmo período. Você teria tido todo o direito de olhar para trás e fazer a seguinte afirmação: grande coisa. Por que eu não deixo o investimento para os profissionais? Mas se você adicionou a Stop Shop, seus US cifrão 10.000 teriam mais do que dobrado, atingindo $21.060, proporcionando-lhe um retorno total de 110,6% e uma chance de vangloriar-se perante Wall Street. Além disso, se você tivesse aumentado o seu número de ações da Stop Shop assim que observou os prospectos da empresa melhorarem, o seu retorno total teria sido 2 vezes maior. Para atingir esse excepcional resultado, você apenas teve de encontrar um grande vencedor entre os 11 que escolheu. Quanto mais certo estiver sobre qualquer ação, mais errado estará acerca de todas as demais, e ainda assim, triunfará como um investidor. Maçãs e donos. Você deve pensar que uma Tembagger apenas ocorre com ações de empresas pequenas, com gestões pouco transparentes, de elevado risco para os investidores e que possuem oscilações bruscas, pertencentes a alguma empresa estranha, como o Brano Biofeedback ou Cosmic Rua ND, o tipo de ação que investidores razoáveis evitariam. Porém, há diversas Tembaggers em empresas que você reconheceria: Dunkin' Donuts, Walmart, Toys R Us, Stop Shop e Subaru, para mencionar apenas algumas delas. Essas são empresas cujos produtos você admirava e dos quais desfrutava, mas será que você teria suspeitado que, se houvesse comprado as ações da Subaru com o veículo, hoje seria um milionário? Sim, isso é verdade. Esse cálculo eventual é baseado em diversas premissas. Inicialmente, que você tenha comprado a ação em seu ponto mais baixo, $2 por ação, em 1977. Em segundo lugar, que você a tenha vendido em seu ponto mais alto em 1986, em que teria correspondido a um valor de $312 por ação. Isso significa uma multiplicação por um fator 156, uma 156 Bagger, o equivalente financeiro a 39 home run. Desse modo, se você tivesse investido $6.410 na ação, certamente a faixa de preço de um carro, teria obtido exatamente $1 milhão. Em vez de ter um carro usado para troca, você agora teria dinheiro suficiente para comprar uma mansão e para ter uma dupla de Jaguar em sua garagem. Você teria tido poucas chances de ganhar $1 milhão ao investir a mesma quantidade gasta em donuts em ações da Dunkin' Donuts. Quantos donuts uma pessoa pode comer? Mas se, além da dúzia de donuts que você comprou a cada semana, por um ano, em 1982, um gasto total de $270, tivesse investido em ações, então, 4 anos mais tarde, as ações valeriam $1.539. Uma Six Bagger. O investimento de $10.000 em ações da Dunkin' Donuts teria resultado em um ganho de $47.000 em 4 anos. Se, em 1976,
você tivesse adquirido 10 jeans da Gap por $180, eles já estariam gastos a essa altura, mas as 10 ações da Gap adquiridas com os mesmos $180, $18 por ação era o preço da oferta inicial, valeriam $4.672,50 na alta do mercado, em 1987. Um investimento de $10.000 na Gap teria resultado em um ganho de $250.000. Se, durante 1973, você tivesse passado 31 noites em viagens de negócio nos hotéis da La Quinta Motor Inns, pagando $11,98 pela diária, e tivesse feito um investimento semelhante na compra das ações da La Quinta, 23,21 ações, elas teriam valido $4.363,08 uma década mais tarde. Um investimento de $10.000 no La Quinta teria resultado em um ganho de $107.500. Se, durante 1969, você houvesse estado diante da situação de pagar por um enterro tradicional, $980, de um ente amado feito por uma das muitas agências funerárias da Service Corporation International e, de alguma forma, apesar de seu sofrimento, tivesse investido outros $980 em ações da ICE, suas 70 ações teriam valido $14.352,19 em 1987. Um investimento de $10.000 na ICE teria resultado em um ganho de $137.000. Se, em 1982, durante a mesma semana em que adquiriu seu primeiro computador de $2.000 da Apple para que seus filhos pudessem melhorar suas notas escolares e chegar à universidade, você tivesse investido outros $2.000 em ações da Apple, então, em 1987, aquelas ações estariam avaliadas em $11.950, o suficiente para pagar um ano de faculdade. O poder do senso comum. Para obter esses retornos espetaculares, você teria de ter comprado e vendido exatamente no momento certo. Mas, ainda que houvesse perdido as altas e as baixas do mercado, você teria se saído melhor se houvesse investido em qualquer das empresas familiares anteriormente mencionadas do que se o houvesse feito em quaisquer empreendimentos esotéricos que nenhum de nós compreende. Há uma história famosa de um bombeiro de New England. Aparentemente, de volta a 1950, ele notou que uma unidade local da Tambrands, na ocasião, a empresa era chamada de Tampax, estava se expandindo a uma velocidade impressionante. Ocorreu-lhe que eles não poderiam estar se expandindo tão rapidamente a menos que estivessem prosperando e, com base nessa suposição, ele e sua família investiram $2.000 nas ações da empresa. Não apenas isso, ele investiu $2.000 em cada um dos 5 anos seguintes. Em 1972, o bombeiro era um milionário, e ele não havia comprado nenhum Subaru. Se nosso feliz investidor pediu ou não conselhos a qualquer corretor ou outro especialista, eu não posso afirmá-lo com certeza, mas muitos lhe teriam dito que sua teoria era deficiente e que, se soubesse o que era bom para ele, teria se limitado às ações blue chip que as instituições estavam comprando ou aos novos equipamentos eletrônicos que eram tão populares na ocasião. Felizmente, o bombeiro se ateve a seu próprio conselho. Você pode ter suposto que são as dicas sofisticadas e de alto nível que os especialistas ouvem em torno dos terminais de cotações que nos proporcionam nossas melhores ideias de investimento, mas eu obtenho grande parte das minhas ideias da mesma forma que o bombeiro obteve a sua. Eu falo com centenas de empresas todos os anos e passo horas em importantes conferências com COR, analistas financeiros e colegas gestores de fundos de investimentos, mas sempre me deparo com as grandes vencedoras em situações inusitadas, da mesma forma que você poderia fazê-lo. No caso da Taco Bell, eu fiquei impressionado com seu burrito em uma viagem para a Califórnia. Com a La Quinta Motor Inns, alguém da rival Holiday Inn comentou algo sobre ela comigo. Quanto a Volvo, minha família e meus amigos dirigem esse carro. Já no caso da Apple Computer, meus filhos tinham um em casa e, então, o gestor de sistemas comprou vários deles para o escritório, com a Service International Corporation, um analista do setor eletrônico da Fidelity, que não tinha nenhuma relação com empresas de funeral, pois esta não era a sua área, a descobriu em uma viagem para o Texas. Já em relação ao Dunkin' Donuts, eu gostei do café, e, recentemente, o renovado Piero Imports,
por sugestão de minha esposa. De fato, Caroline é uma de minhas melhores fontes. Foi ela quem descobriu L-Eggs. L-Eggs é o perfeito exemplo do poder do senso comum. Ela havia se transformado em uma das empresas de produtos de consumo mais bem-sucedidas dos anos 1970. Na primeira parte daquela década, antes de eu assumir meu posto no Fidelity Magellan, eu trabalhava como analista de ações da empresa. Eu conheci o negócio têxtil por haver viajado por todo o país visitando as fábricas de produtos têxteis, calculando as margens de lucro, as relações preço-lucro e os segredos de fios e tramas. Mas nenhuma parcela dessas informações estava disponível para Caroline. Eu não encontrei L-Eggs em minha pesquisa, ela o encontrou em uma ida ao supermercado. Ali, em uma prateleira de metal próxima ao balcão do caixa, havia um novo modelo de meias calças femininas empacotadas em ovos de plástico coloridos. A empresa, Anis, estava testando a aceitação do mercado para L-Eggs em diversos pontos ao redor do país, incluindo o subúrbio de Boston. Quando Anis entrevistou centenas de mulheres que saíam dos supermercados escolhidos e lhes perguntou se elas haviam comprado meias calças, uma alta percentagem respondeu que sim. Ainda assim, a maioria delas não podia lembrar-se do nome. Anis ficou estático. Se o produto se tornou um campeão de vendas sem o reconhecimento da marca, imagine quanto ele venderia quando a marca começasse a ser divulgada. Caroline não precisava ser uma analista do setor têxtil para perceber que L-Eggs era um produto superior. Tudo o que ela teve de fazer foi comprar um par e testá-las. Essas meias tinham aquilo que chamavam de fio denso, o qual tinha uma probabilidade menor de desfiar em comparação com as meias convencionais. Elas também caíam muito bem, mas o principal atrativo era a conveniência. Você poderia apanhar L-Eggs ao lado dos chicletes e das lâminas de barbear, sem ter de dirigir-se à loja de departamento. Anis já vendia sua marca convencional de meias em lojas de departamentos e em lojas especializadas. Contudo, a empresa havia descoberto que as mulheres normalmente visitam um ou outro desses estabelecimentos a cada 6 semanas, em média, enquanto vão aos supermercados 2 vezes por semana, o que lhes proporcionava 12 oportunidades para comprar L-Eggs para cada oportunidade de comprar a marca regular. Vender meias em um supermercado era uma ideia muito popular. Você poderia ter percebido isso ao ver o número de mulheres com ovos de plástico em seus carrinhos de compras no balcão do caixa. Você poderia ter imaginado quantos L-Eggs estariam sendo vendidos ao longo do país. Quantas mulheres que compraram meias calças, atendentes de lojas que viam essas mulheres comprando meias calças e maridos que observaram suas mulheres chegando em casa com meias calças sabiam do sucesso de L-Eggs? Milhões. 2 ou 3 anos após a introdução do produto, você poderia ter entrado em qualquer um dos milhares de supermercados e percebido que se tratava de um campeão de vendas. A partir desse ponto, era suficientemente fácil descobrir que L-Eggs era fabricado por Anis e que Anis estava listada na Bolsa de Valores de Nova York. Uma vez que Carol alertou-me em relação a Anis, eu realizei minha pesquisa convencional sobre a sua história, e esta era ainda melhor do que eu pensava, de modo que, com a mesma confiança com a qual o bombeiro comprou as ações da Tam Brands, eu recomendei a sua ação para os gestores de fundos da Fidelity. Anis se tornou uma six-bagger antes de ter sido adquirido pela Consolidated Foods, agora a Sara Lee. L-Eggs cresceu continuamente ao longo da década seguinte e ainda gera muito dinheiro para Sara Lee. Estou convencido de que Anis teria se tornado uma fifth-bagger se não houvesse sido adquirida. A beleza da L-Eggs estava no fato de que você não tinha de conhecê-la desde o princípio. Você poderia ter comprado ações da Anis no primeiro ano, no segundo ano ou mesmo após o terceiro ano em que a L-Eggs passou a ser comercializada nacionalmente teria, pelo menos, triplicado seu dinheiro. Mas muita gente, especialmente maridos, não o fez. Os maridos, normalmente também conhecidos como investidores designados, provavelmente estavam muito ocupados com ações de empresas de energia solar ou de antenas de satélites ou perdendo todo o dinheiro que tinham. Considerem o caso de meu amigo Harry Unstoten, cujo nome troquei para proteger sua identidade. Na realidade,
Há um pouco de Oldstote em cada um de nós. Esse investidor designado, cada família parece ter um, havia acabado de passar a manhã lendo The Wall Street Journal, além de um informativo anual sobre ações, que lhe custará $250. Ele contemplava um empolgante novo investimento em ações, algo com riscos limitados, mas com muitos pontos positivos. Tanto no jornal quanto no informativo havia uma menção favorável sobre o Winchester Disk Drives, uma pequena empresa sólida com um futuro sugestivo. Oldstote não conseguia diferenciar um disco rígido de um vaso de barro, mas ele telefonou a seu corretor e descobriu que a Merrill Lynch havia recomendado forte compra para Winchester. Tudo isso pode não ser uma pura coincidência, pensa Oldstote. Ele logo está convencido de que seria uma boa ideia colocar $3.000 de seu dinheiro arduamente ganho nesse empreendimento. Além disso, ele realizou a sua pesquisa. A esposa de Oldstote, Henrietta, também conhecida como a pessoa que não compreende seriamente questões de dinheiro, esses papéis podem ser invertidos, mas geralmente não o são, havia acabado de retornar do shopping center, onde havia descoberto uma nova loja de artigos femininos maravilhosa, chamada The Limited. O local estava repleto de consumidores. Ela mal podia esperar para contar para seu marido sobre os vendedores atenciosos e as ofertas fantásticas. Eu comprei todas as roupas de outono para Jennifer, ela exclamou. Por apenas $275. $275, reclama um investidor designado. Enquanto você esteve fora gastando dinheiro, eu estive em casa pensando em uma forma de ganhá-lo. O Winchester Disk Drives é a resposta. Estou seguro disso. Estamos investindo $3.000 nisso. Eu espero que você saiba o que está fazendo, declara a pessoa que não compreende seriamente questões de dinheiro. Lembra-se da valija a foto céu? Essa certeza passou de $7 para $3,50. Nós perdemos $1.500. Sim, mas aquilo era a valija. Isso é o Winchester. O The Wall Street Journal chamou o negócio de discos rígidos de uma das indústrias com maior crescimento desta década. Por que nós deveríamos ser os únicos a não aproveitarem a oportunidade? O resto da história é fácil de imaginar. O Winchester Disk Drives teve um mau trimestre, ou houve uma concorrência inesperada no setor de discos rígidos, e os preços das ações passaram de $10 para $5. Uma vez que o investidor designado não tem como compreender o que significa qualquer uma dessas coisas, ele decide agir de forma prudente e vendê-las, satisfeito por haver perdido apenas outros $1.500. Ou um pouco mais de 5 guarda-roupas de Jennifer. Enquanto isso, totalmente ignorado por Oldstote, o preço da ação da The Limited, a loja que impressionou sua esposa, Henrietta, continuava a crescer continuamente, de menos de 50 centavos, ajustados por divisão, em dezembro de 1979, para $9 em 1983, já uma 20 Bagger. E mesmo que ele houvesse comprado pelo preço de $9, e sofrido durante a queda para $5, teria ganhado mais de 20 vezes o dinheiro investido, à medida que as ações subiram para $52,90. Isso está bem acima da multiplicação por 100 que atingiria desde o começo. Assim, se Oldstote houvesse investido $10.000 logo no começo, ele teria ganhado mais de $1 milhão com a ação. Mais realisticamente, se a senhora Oldstote houvesse igualado os $275 que gastou com as compras na aquisição de ações, seria razoável acreditarmos que isso teria gerado pelo menos um semestre de mensalidades para sua filha na universidade. Mas nosso investidor designado, que dispunha de muito tempo para comprar as ações da The Limited, mesmo após haver vendido as ações da Winchester, continuava a ignorar a grande dica de sua esposa. Naquela ocasião, já havia 400 lojas da The Limited espalhadas pelo país, e muitas delas lotadas, mas Oldstote estava muito ocupado para perceber. Ele estava acompanhado que Bob Pickens fazia com a mesa Petroleum. Em algum momento posterior, próximo do final de 1987, provavelmente antes do abalo dos 508 pontos,
Oldstone finalmente descobriu que The Limited estava na lista de compras de sua empresa de corretagem. Além disso, houve artigos promissores em 3 diferentes revistas. A ação havia se tornado uma favorita entre grandes investidores e havia cerca de 30 investidores acompanhando-as. Ocorreu ao investidor designado que essa se tratava de uma compra respeitável e sólida. Engraçado, ele resmunga para sua esposa um dia. Lembra-se daquela loja de que você gostava, a The Limited? Parece que ela é uma empresa de capital aberto. Isso significa que você pode comprar suas ações. Ações muito boas, de fato, julgando pelo especial que eu assisti na TV pública. Eu ouvi que a Forbes tinha uma matéria de capa sobre ela. De qualquer forma, os investidores especializados parecem estar loucos por ela. Parece que vale a pena investirmos pelo menos alguns milhares de dólares de nosso fundo de aposentadoria. Nós ainda temos $2.000 no fundo de aposentadoria? Pergunta uma Henrietta cética. Claro que temos, responde agressivamente o investidor designado. E haverá mais, graças à sua loja favorita. Mas eu não compro mais na The Limited, declara Henrietta. Os produtos estão caros e não são mais exclusivos. As outras lojas agora vendem os mesmos produtos. O que isso tem a ver com alguma coisa? Grita nosso investidor designado. Eu não estou falando de fazer compras. Eu estou falando de investimento. Oldstone compra a ação a $50, próximo ao ponto mais alto de 1987. Logo o preço começa a cair para $16, e aproximadamente a meio caminho da queda máxima, ele vende todas as ações, satisfeito, mais uma vez, por haver limitado suas perdas. Essa empresa é de capital aberto? Eu não poderia reprovar Oldstone por haver perdido a oportunidade da The Limited. Eu também não comprei nenhuma ação enquanto elas subiam e minha mulher viu as mesmas multidões nos shoppings que a esposa de Oldstone. Eu também comprei as ações da The Limited quando a loja tornou-se popular e seus fundamentos começaram a se deteriorar, e ainda continuo mantendo-as, mesmo estando em baixa. De fato, eu poderia continuar a discorrer por diversas páginas sobre as tembadgers que eu perdi, outros tristes exemplos surgirão ao longo do livro. Quando se trata de ignorar oportunidades promissoras, sou tão bom nisso quanto qualquer outra pessoa. Uma vez eu estava literalmente sobre a melhor oportunidade de ativos do século, o campo de golfe de Pebble Beach, e nunca me ocorreu perguntar se aquele negócio se tratava de uma empresa de capital aberto. Eu estava muito ocupado perguntando sobre a distância entre a bola e os buracos. Felizmente, há muitas tembadgers, de forma que ambos poderíamos deixar de ter percebido e ainda obteríamos nossa parcela deles. Em um grande portfólio como o meu, tenho de encontrar vários deles antes que representem uma diferença significativa. Em um portfólio como o seu, você apenas tem de acertar uma vez. Além disso, o melhor de investir em empresas conhecidas, tais como L. Eggs e Dunkin' Donuts, é que, quando você experimenta as meias ou saboreia o café, já está realizando o tipo fundamental de análise feito pelos analistas de Wall Street. Visitar lojas e testar produtos é um dos elementos mais críticos da atividade do analista. Ao longo de uma vida comprando carros ou câmeras, você desenvolve um senso daquilo que é bom ou ruim e daquilo que vende e não vende. Se você não tem conhecimento sobre carros, deve haver algo sobre o qual saiba alguma coisa, e o mais importante é que você tem ciência disso antes que o Wall Street o saiba. Por que, então, esperar pelo especialista em restaurantes da Merrill Lynch recomendá-lo Dunkin' Donuts quando você já viu 8 novas franquias abrirem em sua vizinhança? O analista de restaurantes da Merrill Lynch não notará Dunkin' Donuts, pelas razões que eu logo explicarei, até que a ação tenha quintuplicado de $2 para $10, e você anotou quando a ação ainda estava a $2. Multiplicando os gigahertz. Entre os investidores amadores, por alguma razão, não se considera uma prática igualmente sofisticada dirigir pela cidade comendo donuts e realizar a fase inicial de uma investigação para o investimento em ações. As pessoas parecem sentir-se mais confortáveis ao investir em algo acerca do qual são inteiramente ignorantes. Parece haver uma regra não escrita em Wall Street: se você não compreende um negócio,
Coloque todas as suas economias nele. Esqueça o negócio da esquina, o qual pelo menos pode ser observado, e procure aquele de uma empresa que fabrica um produto incompreensível. Outro dia ouvi uma oportunidade desse tipo. De acordo com um relatório deixado sobre minha mesa, tratava-se de uma fantástica oportunidade para investir em uma empresa que fabrica um produto com as seguintes especificações: SRAM de 1 megabit, SOC, semicondutor metal óxido complementar, arquitetura para computadores de conjuntos reduzidos de instruções, RISC, bipolares, ponto de flutuação, processador vetorial de dados I/O, compilador otimizado, memória de porta dual de 16 bytes, sistema operacional Unix, emissor Wheatstone, silício policristalino, comprimento de banda larga, 6 GHz, protocolo de comunicação de dupla metalização, compatibilidade assincrônica com versões anteriores, arquitetura de barramento periférico, memória multinível de 4 níveis e capacidade de 15 nanosegundos. Analise os gigahertz e considere os megaflops. Se você não puder afirmar que isso se trata de uma corrida de cavalos ou de um chip de computador, é melhor manter-se longe dessa empresa, ainda que seu corretor possa estar lhe telefonando para recomendá-la como a oportunidade da década para ganhar muitos milhões. Um defeito na boneca Repolinho. Isso significa que você deva comprar as ações de cada nova franquia de fast food, negócio que possua um produto destacado ou empresa que abra uma loja em algum centro comercial. Se isso fosse tão simples, eu não teria perdido dinheiro na Business, um tipo de 7-Eleven mais sofisticado que havia do outro lado da rua. Eu deveria ter me atido aos sanduíches e ignorado suas ações estas que hoje dificilmente comprariam um sanduíche de atum. Falarei mais sobre isso adiante. E o que dizer da Coleco? Apenas o fato de a boneca Repolinho ter sido o brinquedo mais vendido do último século não foi suficiente para salvar uma empresa medíocre com um balanço de resultados ruim, e embora a ação tenha subido drasticamente por 1 ou 2 anos, sustentada por videogames domésticos e pelo entusiasmo com a boneca Repolinho, ao final, ela caiu vertiginosamente, do alto de $65, em 1983, para um preço atual de $1,75, à medida que a empresa solicitou a proteção do Chapter 1114, ingressando com um pedido de falência em 1988. Encontrar uma empresa promissora é apenas o primeiro passo. O passo seguinte diz respeito à realização de algumas pesquisas. A pesquisa é aquilo que o ajudará a separar Toys R Us de Coleco, Apple Computer de Televideo, ou Pidmome Airlines de People Express. Aproveitando que já a mencionei, eu gostaria de ter feito mais pesquisas sobre aquilo que se passava na People Express. Talvez, assim, eu não houvesse comprado essa ação. Apesar de todas as minhas falhas durante os 12 anos em que eu administrei o Fidelity Magellan, atingimos um crescimento de 20 vezes os preços por ação, parcialmente graças a algumas das ações menos conhecidas e desprezadas que fui capaz de descobrir e pesquisar por conta própria. Estou seguro de que qualquer investidor pode se beneficiar dessa mesma tática. Não é necessário muito para superar o investimento especializado, o qual, como afirmei anteriormente, nem sempre é tão especializado. Este livro é dividido em 3 seções. A primeira, Preparando-se para investir, capítulos 1 a 5, aborda como avaliar-se enquanto selecionador de ações, analisar a concorrência, gestores de portfólio, investidores institucionais e outros especialistas de Wall Street, avaliar se as ações possuem mais riscos que certificados de depósitos, examinar suas necessidades financeiras e desenvolver uma rotina bem-sucedida de seleção de ações. A segunda, Selecionando Vencedores, capítulos 6 a 15, aborda como encontrar as oportunidades mais promissoras, o que procurar e o que evitar em uma empresa, como utilizar os corretores, os relatórios anuais e outros recursos para obter as melhores vantagens e o que fazer com os vários números, relação P/L, valor contábil, fluxo de caixa, que frequentemente são mencionados em avaliações técnicas de ações. A terceira, A Visão de Longo Prazo, capítulos 16 a 20, aborda como desenhar um portfólio, como monitorar as empresas pelas quais se interessou, quando comprar e quando vender,
A insensatez representada pelas opções e pelo mercado futuro de ações e algumas observações gerais sobre a saúde de Wall Street, dos empreendimentos norte-americanos e do mercado de ações, elementos que notei ao longo de meus mais de 20 anos como investidor. Preparando-se para investir. Antes de pensar em comprar ações, você deve levar em conta alguns pontos básicos sobre o mercado, o nível de confiança depositado no mercado de capitais. Se você necessita investir em ações, qual é a sua expectativa em relação a elas? Se é um investidor de curto ou de longo prazo e a forma como reagirá a quedas repentinas, inesperadas e severas das cotações das ações. É melhor que você defina seus objetivos e esclareça suas atitudes. Você realmente acredita que as ações são mais arriscadas que os títulos públicos, antecipadamente? Porque, se estiver indeciso, e não convicto, então será uma potencial vítima do mercado, a qual abandona toda a esperança e a razão no pior momento e vende suas ações com perdas. É essa preparação, assim como seu conhecimento e pesquisa, que distingue o bem-sucedido investidor em ações do perdedor crônico. Em última instância, não é o mercado de ações ou mesmo as próprias empresas que determinam a sorte de um investidor. É o próprio investidor. Obrigado por assistir. Apoie o canal curtindo e fazendo sua inscrição para receber notificações de novos livros. Esta atitude valoriza o trabalho do canal e também incentiva a fazer novos vídeos.